identificam muito, assim. E aí, eu escutando sobre Jó, eu mesma nunca tinha parado para pensar nisso. O porquê Deus deu tantas riquezas para o homem mais rico do Oriente? Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente entende coisas assim que você fala, meu Deus, mas está tão aqui na minha cara e eu não consigo entender o que, que é. Porque, na maioria das vezes, os nossos olhares são voltados para as frustrações da Bíblia e não como as pessoas eram. Como Jó era para ele ter tudo que ele tinha, né? Por que, que todos olhavam só para o que Jó tinha, o antes e o depois? Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem de coração puro e sincero a Deus, por isso que ele tinha tudo que ele tinha. E aí, um dos versículos vai dizer assim, ó. Deus fala assim, não há nessa terra homem, né? Homem como Jó. Deus não usa em momento nenhum palavras de adorador como Jó, de profeta como Jó, para representar a humanidade sobre Jó. Jó era um homem, ele aguentou as frustrações, né? As decepções da vida que a gente passa todos os dias como homem. Aqui a gente não está falando de santificação, a gente está falando de como aguentar as tentações, as frustrações que Deus nos envia como seres humanos, assim como Jesus veio e aguentou ser tentado, ele não aguentou como Deus, ele aguentou como homem, né, como carne, como para nos mostrar que nós também poderíamos aguentar. E no meio desses hinos que a gente cantou, a gente pôde ver que Deus ele cuida da nossa alma, seja em qualquer situação. Às vezes a gente lembra de Jesus só nas frustrações, só nos momentos difíceis, né? Só quando falta algo dentro da nossa casa. Ontem eu nem ia pregar sobre isso, Deus tocou muito no meu coração, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar o meu próximo, só não exponho muito isso, né? E aí a gente tava, eu e meu marido saindo, deu um desejo grávida, né? Me deu um desejo doido de comer o McDonald's. Falei, vamos comer, fui com meu marido. E aí passou uma pessoa vendendo uma coisa, dentro do McDonald's passou outra pessoa vendendo outra coisa, e eu sempre fui muito grata a Deus por tudo que eu coloco dentro da minha geladeira. Não sei se vocês têm os costumes de levantar a mão para a geladeira de vocês, de levantar a mão para o armário de vocês e abençoar as coisas, porque tudo que a gente coloca dentro da nossa casa é muito sagrado, e às vezes a gente acostuma com isso. A gente acostuma com ter, com Jesus te dar todos os dias. E aí, quando ele tira um dia, você lembra de se frustrar, mas de agradecer a gente não lembra todos os dias. E aí, tinha um homem passando, vendendo bala, e ele falou assim, paçoca, queria vender paçoca, porque eu tenho 2 filhas em casa, eu queria alimentar. Eu ainda não tenho filhos, estou gerando uma, mas acredito quanto deve ser difícil para um pai de família ou para uma mãe querer dar algo para um filho e não ter, né? E aí ele passou e foi embora, eu fiquei com aquilo na minha mente. E aí veio uma senhora, e aí essa senhora estava vendendo brigadeiro, e ela falou assim, ela chegou na mesa da frente, falou com as pessoas, chegou na mesa de trás, falou comigo, com o meu marido, né? E eu, sinceramente, não tenho cara de crente. Não, sou cheia de tatuagem, sou sou Pedro, fui Pedro muitos anos, então. E aí eu tava com uma blusa assim, né, mostrando e tal, e aí ela olhou para mim e eu falei assim, meu marido comprou um brigadeiro, né? E eu falei assim, o que aconteceu? Eu olhei no fundo dos olhos dela, né? E falei, o que aconteceu com você? E aí a mulher começou a chorar. E aí eu já sabia, né, o que eu tinha que falar para ela. Eu falei, olha, eu nem lembro o nome dela. Eu falei, tudo que Jesus tirou de você tem um motivo. E ela em pé, como chorando, né, falou assim para mim, eu era auxiliar de enfermagem, eu trabalhava no Einstein, eu trabalhava em tal lugar, eu tinha condições. E ela perguntou meu nome. E falando com ela, levantei, abracei ela, falei, olha, nosso Deus é um Deus de provisão, nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. A gente fala muito sobre prosperidade, que as igrejas de hoje falam só sobre prosperidade, mas não é só sobre isso. É sobre você adorar tendo ou não. E a gente só lembra de adorar quando a gente não tem. Quando eu soube do meu ministério, da palavra de Jesus, que eu tinha uma vontade, um chamado de pregar, eu sabia que pessoas que pregavam a verdade eram muito julgadas, né? Porque ninguém gosta de ouvir que você não adora, que você não ora, ou que você ora somente nos momentos difíceis, né? É difícil levar uma palavra assim, a gente tem que ser exemplo. E aí, quando eu vi aquela mulher chorando, eu falei para ela, Deus restituiu as coisas de Jó, assim como ele vai restituir a sua vida. Às vezes é necessário a gente passar por situações, por frustrações dentro de casa, com as pessoas, no nosso ministério, até na nossa vida mesmo, né? Com um relacionamento dentro de casa, para que Deus mude a situação.
Só que quando o vento está muito forte, a gente tende a não olhar para Jesus Cristo, porque a nossa visão fica tapada, né? O inimigo ele tem esse poder de entrar na nossa mente, de entrar no nosso discernimento e no nosso espiritual e tapar a nossa visão. E aí você ora e não vê provisão, você ora e não vê nada de Deus, mas Deus sempre está ali na nossa frente, né? E aí eu falei com aquela mulher, ela falou assim, eu falei, me dá aqui os restos dos brigadeiros, para onde você vai? Ela falou assim, eu vou pro culto. E tinha uma igreja na frente do McDonald's. Isso foi ontem de noite, viu? Aí ela falou assim, se você não tivesse comprado, não ia dar para mim ir pro culto, eu ia ter que ficar aqui vendendo até eu ir embora. Eu falei, olha, o mesmo Deus que é na minha vida, ele é na sua. A sua situação, às vezes, não é diferente da minha, ou é diferente financeiramente, emocionalmente, mas o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, e a gente se esquece disso, né? Jó, ele foi um homem íntegro, foi um homem fiel, foi um homem puro ali perante aquela situação toda que ele estava passando. Então, assim, o que ele fez antes que ele teve tudo isso? Ele foi fiel a Deus, e o que ele fez depois para que Deus restituísse a vida dele? Ele foi fiel a Deus, entendeu? O problema é que nós, pessoas, seres humanos, não sabemos ser constantes. Então, essa palavra é de ânimo, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas você, como ser humano, como cristão, como pessoa, não pode se deixar se frustrar por qualquer coisa. A gente tem que acreditar mais em Deus, em saber que o nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus do ouro, é o Deus da prata, mais de só porque nós somos lavados e remidos, nós não estamos insuscetíveis ao pecado e à frustração. A gente tem que orar, se edificar. Isso daqui para mim é um grupo maravilhoso. Hoje, inclusive, tem culto na minha igreja, viu? Tá tendo agora. E eu acabei não indo, porque eu tô um pouco mais cansada da gestação, né? Mas Jesus sabe de todas as coisas. Eu falei para ele, falei, Deus, em 2024 eu quero ser diferente. Não é possível que seja igual a 2023. Se o Senhor me deu um chamado, eu quero fazer, eu quero estudar, eu quero que as pessoas saibam de Jesus através da área que eu tô, que é a área da beleza. E ele tem feito isso de uma forma muito linda todos os dias. A Regiane acompanha aí todos os dias no Instagram, todos os dias bota a cara lá para falar sobre negócios. Por que não falar sobre Cristo, de onde vem a sua provisão, né? De onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou e como Deus te coloca nesses lugares. Então, quando a gente vê a história de Jó, a gente sabe que existiram percas muito grandes. Talvez uma perca para mim muito grande seja algo muito pequeno para você, ou vice-versa. A gente nunca vai sentir uma perca do outro, mas tudo que a gente sente, Jesus Cristo sente junto. Então, que nós possamos ser mais focados, mais constantes, que nós tenhamos mais poder em nossas orações, assim como a Lilian fez hoje, que nós possamos declarar todos os dias que nós somos vencedoras, nós somos abençoadas, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, né? Quando o inimigo falou ali para Deus sobre Jó, que Deus não deixava ele tentar, não é que Deus não deixava ele tentar, é que Jó era tão firme, né, antes, que nem o inimigo conseguia tentar ele, entendeu? Deus só colocou a mão depois. Que a gente seja firme como Jó e que a gente tenha ali o mesmo espírito de constância que ele teve. Em meio às frustrações, Deus ainda existe, Deus ainda é Deus nas nossas vidas, né? Que nós possamos ser constantes, ter forças, que às vezes não é fácil, dependendo do que Deus tira da gente, né? Acredito que não seja fácil, mas que nós possamos lembrar que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E haja qual for a circunstância, ele vai continuar sendo Deus nas nossas vidas. Eu espero que esse grupo aqui edifique muito as nossas vidas como mulheres. Eu entrei agora, mas para mim tem sido incrível. Desde já agradeço o convite de vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês através disso, através de provisão, através de palavra, que a gente tenha uma semana extremamente abençoada. Fevereiro começa amanhã e é um mês extremamente carnal, né? Que nós possamos orar todos os dias, pedir livramento para Deus das doenças, porque a gente sabe que tudo acontece em fevereiro, né? E que tudo possa dar certo, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, que a gente nunca venha a se esquecer disso, mesmo em meio à dificuldade ou em meio a coisas boas, mas principalmente nas coisas boas, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado pelo convite, viu, Rei? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós que agradecemos, viu? Nós que agradecemos. E se puder, a gente queria ouvir um pouquinho do seu testemunho, se você conseguir resumir, falar um pouquinho do seu testemunho, se você quiser. Se não quiser, fica para uma outra hora. O Grupo As Mulheres tem mais ou menos quantos anos? Tem 4 anos. Nós estamos aqui desde a pandemia, assim como a Lilian falou. A gente está aqui desde a pandemia. Dos 20 aninhos até 30, 40, né?
Eu não entendi, desculpa a sua pergunta. Tem pessoas aí com 20. Ah, tá. Várias idades. Temos sêniors, júniors, plenos. Ainda não nascidos, né? Porque Valentina está aqui. Isso, ainda não nascidos. Então, temos de várias idades, pessoas aqui de várias idades. O meu testemunho ele é muito grande, assim, tem partes ainda que eu não sei como contar, porque às vezes a gente não sabe como não escandalizar as coisas, né? Quando a gente ainda não sabe como falar, porque só a gente sabe o que a gente passa, né? Às vezes nem as pessoas mais próximas, como mãe, pai, e as pessoas mais próximas não sabem o que a gente passou. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu estava afastada, eu voltei em 2023 e que as coisas só aconteceram na minha vida quando eu voltei para Jesus. Eu queria muito ter um filho, vou contar sobre a minha filha. Faz 13 anos que eu tô com meu marido ele não é cristão, mas é bênção na minha vida, é assim, Deus puro, uma pessoa maravilhosa. E a gente já tinha tentado uma vez, não tinha dado certo. E eu falei, Jesus, eu vou parar de tomar remédio. Dia 29 de março do ano passado, né? 29 de março de 2023. E eu tenho mania de escrever minhas metas, né? E eu escrevi assim na folha de um caderno, eu falei, a primeira meta, parar de tomar remédio, né, anticoncepcional, e embaixo estava escrito conseguir engravidar. E aí eu coloquei assim, toda a honra e toda a glória. Eu vou mandar depois para vocês dia 1º de janeiro de 2023. Vou mandar para vocês a folhinha. Esses dias eu até mostrei para minha assistente que está aqui. E aí eu comecei para a igreja. Como que eu vou falar para vocês, eu sou muito sincera, eu me forçava a ir para a igreja, porque ser cristão hoje é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, gente. Eu não sei o que acontece hoje em dia, mas é muito difícil. E aí eu falava, meu Deus do céu, e eu com esse meu jeito de Pedro, né? Porque eu sou muito direta. Falava, Jesus, ou o Senhor me lapida, me ensina a falar com as pessoas, pelo amor de Deus, ou o Senhor me mostra, coloca pessoas no meu caminho que ajam como eu, porque às vezes a pessoa é muito delicada, eu não tenho que ter jeitos para falar com a pessoa, sabe? Eu ficava, meu Deus do céu, o que é normal para mim, às vezes é grosseria para o outro, né? E eu falava, não, eu tenho que ser mais calma, eu tenho que falar mais calmo. E aí, Deus me provou assim de um jeito dentro da minha empresa, que ele me deixou sozinha dentro da empresa. Eu tinha funcionários, estava tudo acontecendo do jeito que eu queria, tinha acabado de comprar um carro, estava assim, sabe quando tá tudo vida de Jó? Exatamente, estava tudo incrível. E aí Deus fez assim, só um momento. E aí minha vida fez assim, ó. Mas aconteceram tantas coisas, que eu me lembro de meu marido me deixar na frente do estúdio e falar assim, fica aí sozinha. Porque eu estava tão no nível de ansiedade, assim, tão louco de você ser mulher e querer dar conta de tudo, que a gente não consegue fazer isso, é impossível. E a gente acaba esquecendo do nosso espiritual. E foi justamente isso que eu fiz. Nunca deixei de orar, mas esqueci de me fortalecer. E aí eu estava sentada numa última sala do meu estúdio sozinha, e só conseguia chorar, não conseguia orar, não conseguia falar, não conseguia nada, só conseguia chorar, né? Na Bíblia está escrito que Deus ele escuta o nosso gemido, e realmente nesse dia Deus falou, ou você volta, ou você volta. E aí eu não tive o que fazer. E aí como que eu voltei, né? O Ministério Adorar tinha perto aqui da minha empresa, era perto da minha empresa, e eu falava assim, eu ficava nos cursos e eu falava, eu sei que se eu for para casa, olha como a gente tem que ser inteligente. Eu falei, eu sei que se eu for para casa eu não vou. E aí que eu fazia? Ficava no estúdio até a hora do culto. Falava, eu vou daqui direto. Já para a seta não me alcançar. Eu falava, não, eu vou daqui direto. E eu comecei constantemente, assim, sempre tive o chamado do louvor. Nunca imaginei que eu tinha chamado para a palavra, para falar com as pessoas. Muito menos que eu falaria do jeito que eu falo hoje, né? Que é uma coisa que para mim ainda não é normal, mas que as pessoas já é. E aí fiquei 1 ano dentro da igreja. Dia 29 de março eu parei de tomar um remédio. Dia 11 de março eu me batizei, desci as águas, falei, se não for para ser diferente, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se for para ser meio termo, eu não quero ir, porque eu não sou uma pessoa assim. E cristã que eu não seria, né? Porque eu acredito que as coisas de Deus, elas precisam ser feitas com discernimento. Se você é, você é. E quando eu digo cristão, eu digo de atitude, né? De atitude com o próximo. E aí desci as águas, dia 11, foi o dia assim... Eu falei, Jesus, não sei nem explicar para quem não é batizado qual que é a sensação de se batizar, né? Que você sente ali que você renasce. Dia 11 de março eu me batizei, já comecei para a igreja, desenvolvi meu ministério, etc. Dia 4 de julho eu estava de 1 mês de gravidez. E aí Deus só começou a fazer coisas lindas na minha vida.
E aí eu não consegui mais parar de ir para a igreja, continuei no ministério, continuei buscando. Estou aqui de 8 meses e meio vivendo meu milagre e vivendo o ministério que Deus colocou na minha vida. E tem sido maravilhoso. E uma coisa que eu falo para vocês, a gente que é cristão, se você está dentro, não sai. Porque eu já saí, eu sei como que é sair. Existe um vazio no nosso coração e as pessoas falam muito sobre isso, que não tem nada no mundo, não tem nada mundano que preencha o nosso coração, né? A gente sabe o quanto o amor de Jesus Cristo, quanto a presença do Espírito Santo é incrível nas nossas vidas. Quando você olha para todos os lados, você só vê provisão, né? Até nas coisas ruins você vê provisão, você fala Deus, e aí você sabe que é porque você está ali temente, que é porque você está orando. Graças a Deus hoje está tudo certo, nos reerguemos. Eu ia fechar minha empresa no começo de 2023, eu ia acabar com o meu sonho. Quase nenhuma das pessoas sabem disso, Rê. As pessoas não sabem disso porque eu não falo. Mas tem um post assim no Instagram escrito fim. E eu ia fechar a empresa. E aí eu comecei a falar muito com Deus, porque Deus ele não coloca projetos nas nossas vidas, nem sonhos que a gente não é capaz de realizar, né? Cabe a nós termos discernimento para saber galgar ali na nossa caminhada os sonhos e os projetos que Deus coloca no nosso coração. A gente tem que ter discernimento para conseguir seguir e prosseguir, né? Mas graças a Deus hoje está tudo certo. Eu tenho um testemunho muito forte que eu estou tentando moldar ele como adolescente, porque quando eu saí da igreja, eu fui para o mundo do funk, eu fui para o meio do pancadão, e eu fui mesmo, e eu fiquei mesmo, e eu fiz tudo que não podia, tudo que podia, né? Porque a gente é... Não tem cara. Não tem cara de que foi pro funk, pro pancadão. Fui, ia muito, inclusive. Mas engraçado que no meio do pancadão eu orava. Por isso que eu estou formulando meu testemunho, porque eu falava assim, eu parava no meio do pancadão e falava, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Falava, Jesus, não é possível. E aí eu bebia, ficava bêbada, e o que eu falava, o que eu fazia para as pessoas? Começava a falar de quem? Falava, não. Falava, não, Jesus, não é possível. Eu falava, Deus, não é possível, só não queria voltar. Mas eu acredito que tudo é para a honra e para a glória do Senhor, que todo e qualquer testemunho que é gerado na nossa vida, seja jovem, seja novo ou seja ancião, é para que Deus brade na nossa vida e trabalhe na vida das pessoas através de nós. Então, antes eu não entendia porque eu vivia muitas coisas e hoje eu entendo que era porque eu precisava estar aqui hoje, falando com pessoas, mostrando para as pessoas, e hoje eu sou muito feliz, assim, depois que aconteceu o batismo, Deus fez coisas na minha vida que estavam, tipo, empacadas há muito tempo, sabe? E aí que precisava acontecer todo um processo de Deus te quebrantar, te jogar lá no chão, lá no poço, para você ver que ele é Deus. Não esperem isso acontecer. Avisem as pessoas. Não esperem isso acontecer, porque a gente fala que o silêncio de Deus dói muito. E realmente, eu passei pelo silêncio de Deus exatamente um ano de silêncio de Deus, e é assustador, assim, Deus não falar com a gente de nenhuma forma. Hoje Deus fala muito comigo, eu brinco que, gente, não é possível. Eu oro hoje, amanhã Deus me responde. Eu fico estagnada, assim, será que eu tô ficando louca? Eu fico, porque como eu sou nova convertida, entre aspas, né, eu falo, mas será que eu tô ficando doida? Será que Deus responde as pessoas mesmo, assim, né? A gente costuma muito fazer... Esqueci o nome do personagem bíblico, mas a gente costuma muito pedir prova para Deus das coisas, né? E eu sou afrontosa, acho que Deus me escolheu e falou, vai, minha filha, vai que vai dar certo. E aí eu falo, Deus, não é possível, então me responde aqui, ou então me mostra aqui, me manda um sinal aqui. E aí isso acontece muito. E aí foi quando eu entendi o meu chamado sobre mulheres. E deu muito certo, tem dado muito certo. Inclusive, eu vi uma foto no Instagram de vocês, acho que vocês se reuniram um tempo, todo mundo, foram na casa de alguém e eu vi uma fotinha. Quando eu voltar de ter a Valentina, etc., do resguardo, quero fazer um chá de mulheres lá no estúdio pra gente. Alguma coisa assim. Eu falei que esse ano eu queria fazer muitas coisas dedicadas a Deus, sabe? Porque a gente faz tanta coisa, por exemplo, eu dou tanto curso, tanta palestra, tendo tanto. Por que não tirar um dia só para coisas designadas para Deus, né? Deus é tão bom com a gente, para a gente ser tão... É tão pouco que a gente faz, né? E eu sinto muito esse anseio de fazer as coisas para Deus, não de mostrar para o próximo, mas de juntar pessoas que queiram falar de Cristo, né? O ministério do Evangelho é muito forte, assim, eu acho que todo mundo deveria sentir isso que a gente sente, que é muito incrível. Eu sou assim, feliz o tempo inteiro. Eu ia te perguntar se você se revoltou nesse seu período aí de afastamento com Deus em algum momento, porque às vezes a gente, né? Eu tinha 15.
Eu tinha. Eu ia perguntar assim, se você nasceu na igreja, seus Não. pais são evangélicos ou não? Ou você conheceu Cristo? Meu pai é esteronatário. A minha mãe é costureira. Minha mãe não era crente. As pessoas começaram a se converter por conta da minha mãe. Minha mãe foi um exemplo assim. Eu nunca falei isso pra ela. Deixa eu ver se ela tá na live aqui, senão eu vou começar a chorar. Grávida, né? Minha mãe, ela sempre lutou muito, assim, para dar as coisas que a gente tinha, né? Porque eu não venho de família rica, ao contrário de que muita gente pensa aí, que vê todos os dias. Eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 5 anos. Eu tenho irmãos de outros pais. Então, a minha mãe, ela sempre lutou muito para conquistar tudo. Eu só me lembro do dia que minha mãe virou cristã. Eu lembro que minha mãe tinha umas unhas gigantescas aqui assim, e andava toda emperiquitada. E no dia que ela aceitou, e fumava um cigarro que era do tamanho dessa caneta. E aí, no outro dia que ela se converteu, ela parou com tudo. Eu achei incrível, assim. Eu acho que eu tinha o quê? 13? Não sei, uns 12 anos. E era uma igreja assembleia pentecostal, bem pequenininha, do Reteté, sabe? Que a irmã revela até o fundo da sua alma, que eu nem sei se tem muito mais isso, né? E aí eu comecei com ela, só que quando eu fiz 15 anos eu quis sair. Porque é assim, né? O adolescente, o jovem, antigamente, já brilhava os olhos. Imagine hoje que os pratos são extremamente feitos, né? Que o inimigo tá aqui toda hora com tudo que o jovem quer na mão, né? Eu dou graças a Deus que eu já tenho mais de 20 anos, viu? Porque olha, não sei não. E aí eu fiquei muito tempo. Não me revoltei com Deus, eu só queria entender o que o mundo tinha para oferecer. Não tinha nada a ver com Deus. Eu acho muito estranho quando as pessoas saem da igreja e falam que se frustrou com Deus, porque Deus não frustra ninguém. Quem frustra o homem é o ser humano. É a doutrina, é as coisas ali que as pessoas colocam na nossa cabeça. E olha isso, eu saí com 15 de congregar, eu digo, eu nunca parei de ir em igrejinhas, né, porque eu sempre senti falta da presença. E eu só consegui voltar com 27 anos. 26 anos. Por isso que eu falo, quem está, fique firme. Não saia, porque se naquela época já era difícil, imagine agora que as coisas brilham mais ainda aos olhos do ser humano, né? Que a gente hoje é muito, como se diz, as pessoas hoje elas só veem a gente por o que a gente tem. Esses dias eu tava triste conversando com meu marido e falei, caramba, né, amor? Às vezes a gente só tem valor pelo que a gente pode proporcionar pro outro. E meu marido, ele tem uma visão assim, gente, eu falei que ele vai virar cristão, porque não é possível. A família dele é católica, ele foi criado no catolicismo, então ele não é praticante, mas tem uma visão assim de Deus, que às vezes ele fala assim pra mim, você não acredita em Deus, não? Eu falo, não é possível, Jesus Cristo. E eu saí, eu voltei, foi necessário, hoje eu entendo que foi necessário, hoje eu entendo que eu não imaginei que o meu testemunho de jovem eu iria contar um dia, porque para mim era vergonhoso como cristã, entendeu? Eu não entendia. Nas assembleias, não sei se na igreja, em todas as igrejas seria assim, mas eu sou toda cheia de tatuagem, quando eu chegava na porta da igreja eu já não queria entrar, pelo jeito que as pessoas me olhavam, eu já me sentia mal. Falava, nossa, eu vou embora. E aí eu não queria ir. Eu me arrumava, sentava no sofá e falava, eu não vou. Porque eu sabia que o primeiro julgamento ia ser sobre o que eles viam por fora. E que as pessoas não iriam deixar eu falar, entendeu? E aí quando eu entrei no Ministério Adorarte, que é um ministério assim, mais maleável, mais flexível, que eu me senti bem de voltar. E é onde eu tô até hoje. E pretendo ficar. Inclusive, vão lá um dia que é maravilhoso. É aqui perto. Depois eu mando o endereço para vocês. E é Deus, né? E assim, ó, e engraçado que eu me sentia mal quanto à minha aparência, entre aspas, né? Que as pessoas, tipo, eu achava que as pessoas tinham que ver no seu vestimento que você é cristão, né? Que você, não sei, que você carrega Deus. E as pessoas hoje, elas conversam comigo, elas falam para mim, você é cristã, né? Do jeito que eu tiver, a pessoa fala. Então, assim, para mim hoje é muito Deus que fala através de mim, entendeu? Eu não preciso mostrar que eu sou algo, me vestir de algum jeito. Lógico que a gente não escandaliza o nome de Cristo, mas eu não preciso estar estampada na minha roupa que eu sou cristã. Porque hoje a minha atitude fala muito mais do que eu, entendeu? Então eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e acredito que a gente vai conseguir mudar a vida de muitas mulheres através da palavra de Deus, porque Deus é maravilhoso. Eu não sei quando que mudou, mas eu acredito que agora que posso até estar falando besteira, mas que tá tendo uma liberdade mais do cristão, né? Em como se vestir, a aceitação em relação a tatuagens. Eu sou uma cristã nova, assim, tipo de uns 7 anos, mais ou menos. Ainda não sou batizada.
pretendo, assim, tá muito forte na minha mente, no meu coração, de me batizar esse ano. Então, eu não tenho nem muito, assim, o que contribuir em relação a esse universo, mas o que eu observo é isso, é uma aceitação e menos julgamento, né? Em relação aos cristãos, porque, assim, o que as pessoas pensam? Cristão é santo. Aí o cristão decepciona porque é ser humano, olha lá, crente, né? Esse julgamento ainda tem, mas o julgamento da aparência eu percebo menos, né? E glória a Deus por isso, né? Porque quando a gente fala de cristianismo, eu falo assim, gente, mas o Deus, o Jesus que eu prego é muito diferente do que você prega. Não é possível que a gente acredite na mesma coisa, não. Que Deus é esse que vocês fazem distinção de pessoas, distinção de tudo. Eu sou uma cristã que, olha, eu sou Pedro 100%, porque se eu tivesse uma espada, eu arrancava a orelha de alguém. Porque, gente, eu acho que assim, Deus ainda tem que me moldar muito, porque é tão simples. As pessoas confundem tanto as coisas, moldam tanto as coisas, que é tão simples que a gente que deixa as coisas difíceis, né? A gente tem um manual que é a Bíblia, e falar do amor de Cristo, amar o teu próximo como a ti mesmo, cumprir os mandamentos, ser uma pessoa boa, ser um cristão bom. Pronto, quem te falou que tu vai pro inferno porque sua roupa tá X? Porque isso não tá nem escrito na Bíblia. Então, eu tentava moldar muito a minha cabeça quanto isso. Falava, gente, o amor que eu prego é sobre o amor de Cristo. É justiça, né? Deus não é brincadeira, a gente sabe disso. Mas é tão leve. Tipo assim, hoje eu agradeço por ter saído, porque eu entendo o quanto é leve. Naquela época, com 13, 14 anos, eu não entendia que era leve assim, porque para mim era pesado, né? Faz tempo. Isso 10 anos atrás, era muito pesado ser cristão. Então, eu acredito que eu passei por tudo isso para que Deus me mostrasse que não é assim. Que estar com Deus e seguir um caminho com Deus tem que ser leve. Se for pesado, você está fazendo algo de errado, né? Mas hoje é muito leve, é muito constante. Deus é muito constante e Deus é leve todos os dias. O Espírito Santo, quando ele chega perto da gente, ou quando ele habita em nós, é leve. Eu nunca vi falar que o Espírito Santo é pesado, que ele te constrange, que ele te frustra, né? Como as pessoas dizem. Gente, então, o meu jeito de levar a palavra de Deus, dentro dos meus cursos, a gente falando, eu tenho alunas que choram imensamente dentro do curso, que às vezes eu falava, Deus, por que o Senhor me colocou? Olha a cabeça de uma cristã de muito tempo. Eu falava assim, Senhor, por que o Senhor me colocou na área da beleza, se beleza é pecado, entre aspas, né? Como que fala? Esqueci o nome da palavra. Se beleza, tipo, vaidade ou luxúria? Eu falava, Jesus, por que o Senhor me colocou no meio de beleza, né? Porque eu era atendente de telemarketing, jamais imaginei que eu seria dona de empresa, ganhava um salário mínimo. Então, assim, eu falava, Jesus, por que o Senhor me colocou no meio de beleza se é vaidade? E aí, um belo dia, eu afastada ainda, a cliente deitou na maca, e eu falei assim, o que você tem? Porque eu nunca deixei de sentir, né? Porque eu sempre orei. Eu falei, o que você tem? E ela começou a chorar. Eu falei, senta aqui, vamos orar então, nós duas. Aí ela olhou assim pra mim, né? Porque eu não falava muito sobre a minha religião. Eu falei, senta aqui, deixa eu orar por você. E a mulher chorou. E eu chorei junto. E aí eu falei pra ela, olha, Deus mostrou pra mim que aqui não era sobre cílios. É sobre pessoas, é sobre seres humanos machucados, que são muito machucados lá fora, que ficava ali 2 horinhas sentada numa maca, numa cadeira, e que ele queria só conversar, porque hoje as pessoas são muito vazias, são muito sentidas, né? Ontem, quando eu tava falando com a mulher, eu dei um abraço nela, parecia que ninguém abraçava ela há 150 anos. E realmente isso que acontece. Às vezes, dentro de casa, a gente não recebe um abraço. Aí eu entendi que a área da beleza, na verdade, era uma porta de entrada para o evangelismo. E aí agora está tudo acontecendo. Minhas clientes não são todas cristãs, mas eu não deixo de falar do amor de Cristo para elas, e é assim que eu consigo levar a palavra para todo mundo. E glória a Deus por isso, né? Continue assim. É isso. E assim, o cristão, ele tem que, de alguma forma, ele leva a palavra, né? Ou seja no trabalho, seja ali no dia a dia, convivência com alguém, de alguma forma, ele leva. Tem alguns trabalhos, algumas empresas que, a depender do tipo de profissão que você segue, que você atua, você não pode levar essa questão, né? Discutir essa questão por conta da ética, e aí é mais difícil, né? De você conseguir ali
entrar nesse assunto, mas sempre que é possível, acho que todo cristão acaba falando de Deus mesmo, até porque é o nosso papel, né? Levar Sim. a mensagem dele. E sempre, eu sempre. E como eu trabalhava antes no CLT e era um mundo assim, depois que eu entendeu por que Deus me tirou de lá, porque justamente eu não conseguiria desenvolver o meu ministério dentro de uma empresa. As coisas, por isso que eu falo, as coisas de Deus acontecem na nossa vida, a gente não entende, dá um desespero, dá uns 5 minutos assim, mas quando as coisas tudo se ajeitam, a gente para, senta e olha, a gente fala, é Jesus puro na nossa vida, não tem cordas soltas, como as pessoas costumam falar, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas, e o que está escrito, né? A gente às vezes precisa passar para que Deus cumpra algo na nossa vida, porque só Deus enxerga o quanto é maior o projeto dele na nossa vida, né? A gente não consegue enxergar. É isso mesmo, Jennifer. Legal seu testemunho. Obrigada aí por compartilhar um pouquinho dele. Imagina. Meninas do grupo, da reunião, querem falar algo? Querem complementar algum ponto aqui que falamos? Fiquem à vontade. Tem bastante gente nova aqui, ó. Gisele. Eu chamei um monte de... Tainá Gomes, Tainá dos Santos, bem-vinda. Eu queria falar algo rapidinho. Só tentar lembrar aqui, voltar um pouquinho cá. A Jennifer estava falando de igreja, né? Como é difícil a gente ir para a igreja, né? Acabando se forçando a igreja, né? Eu conheço a Jennifer, conheci ela agora, assim, estou conhecendo ela, conversando com ela agora, assim. Conheci ela do podcast do meu esposo, que ela participou do podcast, né? E contou um pouquinho da história dela. E aí eu fui no salão dela, ela tem uma clínica de estética, e todo dia ela posta um story falando de Deus, gente. Todo dia ela posta os stories dela, falando do dia a dia dela. E aí, nossa, como Deus tem usado ela para falar comigo. E eu senti no coração de convidar ela, assim, vou convidar ela, porque eu sei que ela tem algo de bom para compartilhar conosco aqui, e eu sinto que ela vai gostar do grupo. Jéssica, eu vou te falar, tem um outro grupo que você ainda vai amar mais ainda, que é um do devocional que a gente faz todos os dias. Tem algumas meninas aqui que é do devocional. É um outro grupo, chama Devocional das Manas. Fora o Conexão, tem o Devocional das Manas, que é de outras meninas que iniciaram. E é uma bênção também, uma bênção, e quase 30, 40 mulheres reunidas todos os dias, fazendo devocional, 8 horas da manhã, das 8 às 9, falando de Jesus e tudo mais. E eu queria contar um pouquinho mais do Conexão para você. O Conexão nasceu através do esposo da Thalita, né? A gente, na pandemia, a gente era tudo da mesma igreja, e a nossa igreja, ela fechou como todas as outras na pandemia. E aí a gente quase não tinha alguns recursos para fazer culto e tal, e aí a gente acabou, as mulheres, assim, não tinha tanto... A gente quase não se unia para conversar, para orar, e aí um belo dia o esposo da Thalita falou para ela, por que você não junta as mulheres aí, começam a fazer oração, a falar de Jesus e tal. Aí a gente começou pelo WhatsApp, isso na pandemia, era eu, a Thalita e mais outras duas meninas, e hoje só tá eu e a Thalita, as outras duas meninas, elas nem estão na igreja, ou alguma, acho que ainda visitam a igreja. Aí, enfim, a nossa igreja acabou fechando e foi cada um procurar o seu ministério, né? Algumas pessoas que estão aqui não moram aqui pelo Capão, umas moram no Tabuão, outras são de vários bairros. A Lília mesmo mora onde? Zona Norte. Zona Norte. Tem várias meninas aqui de várias regiões aqui, e a gente se une assim para falar do amor de Deus, para fortalecer uma outra, né? Para indicar, continua buscando, procura um lugar para você congregar, acha um lugar para você se batizar, conhecer mais a Jesus, né? Eu quero falar de mim, eu fiquei, depois que a nossa igreja fechou, fiquei quase 4 anos assim, rodando, procurando uma igreja, e eu não conseguia, me firmar em nenhuma, mas eu estava lá,
sempre indo. Meu esposo, o Robson, ele também, ele é cristão, só que no momento ele também não está indo em nenhuma igreja. Só que eu continuo, permaneço, porque sempre sinto a presença, igual você, sempre quero estar lá com Jesus, sempre quero estar falando de Jesus, sempre quero estar ouvindo de Jesus, né? E graças a Deus, esse ano eu achei um lugar para eu ficar. O ministério que eu participo chama Missão Pão e Palavra, que são de amigos de dois amigos pastores que são uma bênção. E eles cuidam assim da minha vida desde quando eu me converti. Quero falar para você que tem um monte de gente aqui que não nasceu no berço evangélico, que eu mesma conheci Cristo com o quê? Quase 30 anos. Então, quando eu nasci até os 30, muita coisa aconteceu. E olha, se eu tivesse a oportunidade de conhecer Cristo quando era adolescente, nossa, mas amém, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E é isso, eu queria compartilhar isso com a Jennifer, falar um pouquinho mais. E quem quiser aí também falar mais um pouquinho, contar alguma coisa. Acho que a Karina tinha levantado a mão. Karina, quer falar? Ou foi impressão minha? Levantei a mão. E eu ia falar, a Karina hoje no devocional foi uma bênção, viu, Karina? Que Deus continue te usando. A Karina hoje no devocional de manhã, gente. Olha, a gente compartilha o link lá no Conexão, quem está no grupo do Conexão, a gente de manhã está compartilhando o link do Devocional das Manas. E hoje quem compartilhou o devocional foi a Karina, e foi uma bênção, gente. Karina, continua, permaneça. Deus te usou muito hoje. Amém, Rê. A gente fica com receio, né, de falar como eu falei hoje, mas quando a gente deixa Deus falar através de nós é completamente diferente, né? Que foi o que eu orei, o que eu venho orando assim todos os dias, para que o Senhor me use para o propósito dele, porque nada faz sentido sem ele, né? A vida não faz sentido sem ele, nada faz sentido sem ele. Então, o que a Jennifer falou, quem está, permaneça, né? Cuidado, vigiar para não cair, porque lá fora tá difícil. Eu tenho um filho de 20 anos que tá aí pelo mundo, e eu creio porque Deus, através do meu pastor, me deu uma palavra de que era um período que 2 anos Deus estava permitindo que ele passasse por tudo que ele, né, tem que passar. E, em nome de Jesus, esse ano de 2024 é o ano que vai se findar esse tempo dele no mundo, e ele vai voltar para os caminhos do Senhor, porque o Senhor tem uma grande obra na vida dele também. Em nome de Jesus. Amém, meninas. Agora vamos pegar os pedidos de orações. Quem tem pedido de oração, pode colocar aqui no chat. Eu quero pedir para vocês orarem pelo meu parto, né? Que eu sou mãe de primeira viagem, tô morrendo de medo. Vai dar tudo certo, Deus já está no controle. Em fevereiro ela já tá por aqui, né? Então, eu tenho pedido muito para Deus preparar uma equipe abençoada, né? Para ser uma coisa leve, para não ser uma coisa pesada. Mas eu acredito que oração nunca é demais, né? Então. Sim, vamos orar. Vamos orar, já deu tudo certo, Deus está no controle, vai ser uma bênção, vai ser bem rápido, se for normal. Se não for, Deus vai preparar o anestesista, tudo. Vai dar tudo certo. Um anjo do céu, minha filha. Olívia, você anota os pedidos de oração? Jennifer, assim que as meninas terminarem, eu vou pedir para você orar por nós e pelos pedidos de oração, tudo bem? Tudo bem.
Oi, tô anotando, Rê. Gisele. Então tá. Jennifer, então tivemos algumas pessoas aqui que pediram orações. Orar pela saúde do Raimundo, o AVC, que ele teve AVC, da Josefa, que é uma colega nossa, uma irmã nossa, que está sempre aqui no culto, que perdeu o pai. Tem a Daniele, que é filha da Josefa, perdeu o avô. Orar pela Bruna, que está em tratamento de câncer. Orar pela gestação, né? Você vai orar aí, a gente junto com você pela sua gestação, pelo seu parto. Orar por Leila, Felipe, Laura. Késia pede oração para que a mãe dela volte para os caminhos do Senhor. E aí você vê como que você quer fazer essa oração, né? Não sei se você dá conta de citar o nome de todo mundo, como que você procede aí no seu... Ó, é a Bruna, o Raimundo, né, que estão com um problema relacionado à saúde. Isso. É da Josefa, é sobre uma perca, né? Aí a gente vai orar pela Leila, o Felipe, a Laura e a Késia pela mãe dela, né? Isso, para voltar para os caminhos do Senhor. Tem a Silvana, que pede oração. Peraí, que tá passando bem rápido aqui. Oração pela vida dela, pela gestação e saúde do pai José. Vou anotar aqui, peraí. A gente pode fazer uma oração só inicial, focada em saúde, né? Porque, pelo que eu entendi, tem umas 4 pessoas. Pode ser. Tem a Ângela pediu oração pela saúde do marido, Humberto. Carla, oração pelo pai Sebastião, pelo filho Marques, Fabiano, pela saúde dela. Então, tem bastante pedido de oração por saúde. Não sei se você quer fazer algo mais generalizado, Então, saúde, família. E a gente faz um para o restante. Certo. Faz da mesma. Então, pode seguir com a oração, tá? Fica à vontade. Eu só vou tirar aqui para mim me concentrar, tá? Tá. Bom, primeiro eu vou pedir para todas vocês fecharem os seus olhos, né, para a gente se concentrar, porque Deus ele fala com a gente através de muitas formas, de formas pequenas, de formas grandes, né? Acredito que esse grupo tem sido bênção na vida de vocês, assim como será na vida de outras mulheres. E que a nossa oração ela seja sempre direcionada para que o Espírito Santo tome o controle das nossas vidas, independente da nossa área, seja a área emocional, seja a área espiritual, seja a área intelectual ou até mesmo financeira. O nosso Deus ele é um Deus de provisão, como a gente escutou falar aqui hoje, né? E que a nossa oração ela seja pura, que ela suba aos céus como um cheiro de nardo suave perante ao Senhor Jesus. Ele escuta todas as nossas orações, da mais simples que seja, a oração com palavras mais difíceis que seja, mas que seja de todo o nosso coração, né? A gente vai orar primeiro pela família das pessoas, para que Deus dê mais saúde, para que assim como Jesus fez com Lázaro, ele faça com essas pessoas. Então a gente vai orar agora pela saúde do pessoal que pediu aí uma oração relacionada a isso, tá? Jesus, que o Senhor possa visitar essas pessoas, que o Senhor possa alcançar o coração delas. Nós não sabemos, Deus, o motivo das enfermidades e porque muitas vezes somos tentados por passar por algo relacionado à saúde, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Em muitas das suas passagens está escrito que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é um Deus que não falha,
que o Senhor nos cura de dentro para fora e de fora para dentro, que o Senhor venha visitar a vida do José, da Bruna, do Raimundo, que o Senhor venha também visitar a vida de aqueles que também não estão nessa live, Jesus, que o Senhor possa ir até os leitos de hospitais, visitar as mães, os filhos, todos aqueles que precisam da tua presença, que estão clamando por um socorro na área da saúde, aqueles que acham, Jesus, que não tem mais jeito, o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor pegue na mão deles, que eles sintam, Senhor, o abraço do Espírito Santo, que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, que o Senhor console a família da Josefa, que o Senhor dê bom ânimo para eles, Jesus, que eles possam sentir que o Espírito Santo está com eles, Pai. Uma perca nunca é fácil, Jesus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor fala na tua palavra que a morte dos justos, né, para o Senhor é preciosa, Senhor. Então, que o Senhor o tenha em seu coração e ao seu lado, Jesus. Que o Senhor possa guardar cada pessoa. Para a gente que está saudável, Jesus, que o Senhor possa nos guardar nesse fevereiro. Nós sabemos, Senhor, que as setas do inimigo é lançada em fevereiro, Senhor Jesus. Que toda e qualquer maldade no mundo acontece nesse mês, que é um mês carnal, Deus. E amanhã nós vamos entrar nele, nós te pedimos mais da tua provisão, mais da tua segurança, mais da tua bondade, Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós graça e misericórdia, Senhor, para que nós sejamos alcançados por ti todos os dias. Senhor, que o Senhor abençoe as gestantes que estiverem nessa reunião, que o Senhor nos guarde, guarde nossos filhos, que nós tenhamos um parto saudáveis, que o Senhor envie anjos do céu para que nos guarde, Jesus, e que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor abençoe a Leila, o Felipe, a Laura, a Andréia e todas as meninas que estão nessa live, que seja um grupo abençoado, que elas continuem, Senhor, numa só fé, tendo forças de continuar todos os dias, porque nós sabemos que não é fácil, Jesus. Às vezes demandar 10 minutos do nosso tempo parece muito, Senhor, mas que nós tenhamos noção, Deus, que para ti nada é demais, Jesus, pois o Senhor cuida da gente todos os dias. O Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é o Deus que tudo vê, nos guarda, Jesus, nos livra, abençoa cada uma dessas mulheres, entra nos lares, abençoa os maridos, os filhos, dá provisão, Senhor. Senhor, se alguém estiver precisando de algo dentro de casa, seja um alimento, até uma palavra de consolo, que o Senhor as guarde, que o Senhor venha prover na vida delas e que nunca falte o pão de cada dia, Jesus. Que o Senhor as abençoe, as guarde, as livre, dê uma noite bem dormida para elas e fique conosco o restante da nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olívia, posso orar pela Jennifer? Sim. Que no início você fez aquela oração em prol de todo mundo, mas eu senti no coração de orar por ela. Amém? Amém. Meninas, levantem suas mãos aí, vamos interceder pela vida da Jennifer. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida da tua filha, Pai. Hoje ela se dispôs aqui a falar um pouco do teu amor e daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Pai. Pai, continua cumprindo todos os propósitos sobre a vida dela. Guarda a casa, a família, o esposo, a gestação, Senhor, o trabalho dela, a empresa, Pai. Guarda tudo, Pai, e livra de todo mal e de toda retaliação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que ela continue sendo luz aonde ela for, que ela continue resplandecendo, Pai, a tua imagem, a tua semelhança, Senhor. Que ela continue, Senhor, falando do teu amor, Pai, que ela não tenha vergonha, que ela multiplique cada vez mais, Pai, as palavras do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama cada dia mais graça, mais sabedoria, mais discernimento, mais o dom da palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa levar ela a lugares onde ela nunca imaginou, Pai. Falando da tua palavra, falando do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Dá um parto seguro para ela, Pai. Nós já sabemos que tudo irá correr bem, Pai, que a filha virá com muita saúde, Pai, com saúde em abundância, Deus, em nome de Jesus, Pai, que até no hospital ela vai falar de Jesus, ela irá contemplar a tua face, ela irá ver, Pai, o teu milagre lá, Pai, em nome de Jesus, Deus, que ela continue sendo usada, Pai, o Senhor continue fortalecendo a tua filha para ela cumprir o propósito que o Senhor chamou ela, Pai. Todos os dias, Pai, em nome de Jesus, guarda o casamento, fortalece, Pai, traz, Senhor Jesus, ele para caminhar junto com ela, Pai, na mesma visão, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos, Pai, já te agradecemos pela vida da tua filha, no nome de Jesus, amém. Amém. Amém.
Meninas, estamos seguindo para o fim da nossa reunião. Ainda há tempo, caso alguma de vocês queira falar algo, mas estamos seguindo para o fim. Jennifer, obrigada pela tua presença aqui mais uma vez. Eu vi que você está no grupo, né? No grupo do WhatsApp. Vi que você já é agitadinha. Então, fique à vontade para compartilhar a palavra lá no grupo conosco, algo que você sinta vontade, compartilhar o que você quiser. Você vai observar que o nosso grupo é um grupo mais quieto, né? Não é aquele grupo de estar a todo momento em movimento, mas fique à vontade para se manifestar, tá? Eu deixei até o link aqui no chat, quem quiser entrar, quem não está no grupo e quiser entrar, tá o link ali do chat do WhatsApp. E as demais, obrigada pela presença. Voltem sempre, toda quarta-feira, às 8h30, estamos aqui. Tenham todas uma boa noite, tá? Beijos. Beijo, tchau, meninas. Amém. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Fala, filho. Papai, tchau. Abençoa. Tchau, que lindo. Todas as manas. Amém.